Mas eu queria que você visse hoje, analisasse uma faceta da vida de Moisés, que às vezes a gente não para pensar, para refletir, porque é muito difícil a gente encontrar defeito nos nossos heróis. É muito difícil você encontrar as fraquezas nas pessoas que você ama. Quando você admira, quando você tem uma admiração pela pessoa, a gente sempre vê o lado bom, o lado positivo. Então a gente fala do Moisés, o grande profeta, o libertador, o cara que abriu o mar vermelho, que orou e Deus mandou pão do céu. Cara, Moisés é o cara, Moisés é maravilhoso. Mas hoje eu quero pensar sobre a orfandade de Moisés. Porque Moisés foi órfão de pai vivo, e é a pior orfandade que existe. Quando o camarada é órfão, o pai morreu, foi embora, tudo bem. A gente aceita, aconteceu. Mas é muito difícil quando você tem um pai que não assumiu essa posição. Um pai que não te deu destino. Um pai que não conseguiu tocar a tua intimidade. Um pai que não conseguiu ouvir o teu coração. É muito difícil isso, irmãos. E todas as vezes, escuta bem, todas as vezes que existe uma ausência da paternidade, Satanás assume esse lugar, e ao invés de uma paternidade, vai haver uma perseguição do que nós chamamos espírito de orfandade. Porque a gente olha para Moisés, e todo mundo aqui sabe, Moisés teve pai. Como que era o nome do pai do Moisés? Arão. Um bom nome para você colocar no teu filho. Arão. O Rãozinho. Não é? Mas muitos nem se lembram do nome do pai do Moisés. Porque o Arão, ele aparece lá na genealogia. Mas quem aparece na vida de Moisés é só mulher. A gente canta sobre quem? Joquebede. Não canta Joquebede? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, não é? A gente canta da Joquebede. Todo mundo conhece a Joquebede. É a Joquebede que faz o cesto. É a Joquebede que leva ele para o destino. Então, não tem o pai. Cadê o Arão? Por que é a mãe que leva? Por que é a mãe que constrói? E aí depois tem a irmã, que é a Miriam. A Miriam que vai seguindo, é a Miriam que fala com a princesa, é a Miriam que acompanha Moisés na caminhada pelo deserto. Depois vem a princesa, a filha do faraó, que adota Moisés, dá o nome para Moisés, e Moisés vai para o Egito. Lá, ele não tinha pai em casa, e não tem pai no palácio. Ele é um órfão. Agora, para e pensa comigo. O que essa orfandade provocou na vida de Moisés? Como que esse espírito de orfandade conseguiu destruir destinos, relacionamentos, decisões? Vou começar a te dar alguns exemplos. Irmãos, quando Êxodo 4:24, Deus fala com Moisés na sarça ardente. Moisés, vá libertar meu povo, vá até Faraó, diga, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Moisés, eu vou estar com você. Moisés volta para casa, ele é casado com Zípora. Ele tem 2 filhos, o mais velho é o Gerson. Eu imagino Moisés chegando dizendo assim, Zípora, arruma as malas, arruma os meninos. Nós vamos para o Egito. Deus falou comigo. Deus vai fazer alguma coisa. Você vai conhecer minha família, vai conhecer meus irmãos. Eu vou libertar o meu povo. E assim por aí vai. No caminho, irmãos, numa pensão, numa estalagem, numa pousada,
Moisés está morrendo. Por quê? Vamos ler. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Olha só, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Por quê? Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Irmãos, é a única referência em toda a Bíblia Sagrada de uma mulher circuncidando um filho. Não tem precedente, não tem nenhum lugar na Bíblia. Porque quem circuncidava o filho, quando o menino judeu nascia, no 8º dia, o pai, ou junto com o rabino, ou com o sacerdote, ou o próprio pai, pegava uma faca e cortava o prepúcio do menino. Era a aliança que tinha com Abraão. Agora, por que Moisés não circuncida o próprio filho, o mais velho, o primogênito? Por que Moisés não consegue tocar? Porque o que é a circuncisão? Olha para mim, a circuncisão era mais do que cortar o prepúcio do pênis do menino. A circuncisão tinha uma simbologia, irmãos. Era o filho entregando a sua intimidade na mão do pai. Era o pai tocando a intimidade do filho. Era o pai dizendo: eu tenho uma aliança com a tua descendência, com a tua semente. Era o filho confiando a vida dele, a descendência dele, na bênção e na mão do pai. Mas o Moisés não faz. Ele está indo para um propósito. Ele está indo para libertar o povo. O que Deus faz? Deus o confronta e ele está morrendo. Não sabemos se ele cai doente, ou se ele convulsiona, ou se ele cai, não sabemos. Mas a Zípora, que era filha de sacerdote, a Zípora entende. Ele não cumpriu o papel que um pai tem que cumprir. Ela pega a faca de pedra, ela circuncida Gerson, e ela pega o pedaço do couro, do prepúcio do pênis do menino, esfrega no pé dele e diz: você é um marido sanguinário. Você não fez aliança com o teu filho que você tinha que fazer. Você não cumpriu o papel de pai. E aqui o leite azeda, irmãos. E guarda o que eu vou te falar. Depois que o leite azeda, pode ser qualquer coisa, mas leite nunca mais vai ser. Vira queijo, vira manteiga, vira o que você quiser. O leite aqui nessa família azeda, daqui a pouco você vai ver. Porque aqui Moisés manda ela embora para casa do pai, o pau quebra aqui. Agora, Moisés vai. Ele liberta o povo, abre o mar vermelho. Olha para mim, durante 40 anos no deserto, Moisés não circuncida ninguém. Leia comigo. Josué 5, versículo 2. Josué 5, 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram do Egito haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor.
pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que foi Josué que circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que toda a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Irmãos, esse espírito de orfandade, ele não permite que Moisés toque a intimidade dos filhos, não só do filho dele, mas da liderança. Ele lidera, mas ele lidera à distância. Ele não deixa ninguém tocar ele, e ele não toca ninguém. Ele não tem um envolvimento de intimidade. Irmão, durante 40 anos, ele já tinha sido confrontado por Deus, porque não tinha circuncidado o próprio filho. E agora uma geração inteira, 40 anos, ele não consegue, irmãos. Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. Tem uma perseguição, algo bloqueia o coração dele. E esse espírito de orfandade, ele gera no homem, na mulher, uma obstinação para conquistar, para provar, para romper. E se for preciso, deixa a família para trás. Por quê? Porque para quem está debaixo dessa perseguição, a conquista é mais importante que a família. Sabe o que Moisés faz? Moisés vai libertar o povo, liberta. Moisés rompe Faraó, destrói Faraó, mas a família fica para trás. Vou te mostrar. Êxodo 18, versículo 1. Êxodo 18, 1. Jetro, muito prazer. Vocês acham bonito, né? Todo mundo fala assim: ai, pastor Jetro, que lindo o seu nome. Pastor Jetro. É bonito, não é? Você quer ver chamar Jetro no primário. Irmãos, eu era Jetro escavadeira, Jetro esqui, Jetro projetor. Entendeu? Então agora todo mundo acha chique. Mas eu sei o que eu passei. Mas Deus já me tratou. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que o Senhor tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Agora, olha só. Moisés tinha mandado Zípora, a sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu. Quando é que o Moisés manda a mulher embora? Lá na pensão lá. Quando a Zípora pega o prepúcio do menino e esfrega no pé dele e diz: você é o marido sanguinário. Ele fala: vai para casa do seu pai. E a Zípora volta para a casa do pai com os seus 2 filhos. E Moisés vai libertar o povo, vai fazer a missão. Moisés é obstinado pela conquista, pelo projeto. E ele larga a família para trás. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Moisés cumpriu um propósito, brigado com a família. A família ficou para trás. Você pensa que ele vai atrás? Não vai. Porque a família não tem valor para ele. O que tem valor para ele é o que ele está construindo. É o projeto. Ele não consegue ver valor nisso. Porque esse espírito de orfandade, ele ofusca as alianças com as pessoas que estão perto.
A pessoa não consegue, irmãos, ter alianças verdadeiras. Moisés tem dificuldade com todos os seus relacionamentos. Moisés briga com a irmã, com o irmão. Tem rebelião, irmão, no deserto. Com a irmã, com o irmão. Moisés tem dificuldade com a liderança de Israel. E ele liberta Israel, passa o Mar Vermelho. Faraó e seus cavaleiros estão mortos. Ele avança pelo deserto do Sinai, está indo para a terra prometida. Olha aqui para mim, ele não vai buscar a mulher não. Ele não vai fazer as pazes não. É o Jetro. Ainda bem que tinha um bendito no Jetro, que vai levar a mulher de volta para ele. Vou te mostrar. Olha só, Êxodo 18, 5. Êxodo 18, 5 diz: Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro, Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Olha para mim, você consegue imaginar essa cena? Eu não sei quanto tempo, irmãos, quantos meses, talvez até anos, que Moisés estava sem ver os filhos e sem ver a esposa. Você já ficou longe da tua família? Irmãos, eu fico doente. Dia 31 agora eu vou para a África. E quando eu vou viajar, eu já fico dizendo: Deus me ajuda. Irmãos, estoura herpes na minha... Eu tenho febre, ferida na boca. Eu sinto saudade da minha esposa, eu sinto saudade da minha filha. A minha filha era pequena, quem ficava doente não era ela, era eu. Porque a coisa mais difícil do mundo é ficar longe de quem a gente ama. Agora, olha a cena aqui. O Israel já está avançando, já está no Sinai, já não tem mais perigo, já não tem mais faraó, já não tem mais exército. E o Moisés não vai atrás da família não. E o Jetro manda um WhatsApp para o Moisés: Moisés, estou indo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Quem pariu cuida, meu amigo. E eles vão. Agora, a Bíblia diz, olha o texto, que Moisés encontra eles, beija o sogro. Ô meu irmão, pensa comigo. Meses, irmãos, sem ver os filhos. Meu irmão, não era para ter aquela cena hollywoodiana assim, do Moisés dizer assim: Zizi, my love, eu estava morrendo de saudade do Zizi, porazinha. Dele pegar e Gerson, vem cá, seus catarrentos, velho. Irmão, não tem relato do Moisés dando um beijo nos filhos, do Moisés dando um abraço na esposa, de Moisés chorando de saudade da família. Porque, irmãos, não é porque ele é ruim, não é porque ele é mau, é porque ele não aprendeu o valor da família. Ele não aprendeu, irmãos. Ele é um cara tão obstinado para conquistar, ele é um cara obstinado para romper, mas não é um cara determinado a amar e dar a vida pela sua casa, pela sua família. A família é segundo plano, é colateral para ele. E quando eu falo isso para vocês, tem coisa muito perto da gente que às vezes a gente não para pensar, para atinar. Vou dar um exemplo simples para vocês. Qual que é a maior potência do mundo? É os Estados Unidos. Ainda que a gente não goste, irmãos, os Estados Unidos da América estão muito na nossa frente, mas muito, irmãos. Quando a gente vai lá,
é que a gente percebe a distância monstro. O Brasil está anos-luz atrás desse povo. Talvez depois de 2030 a China consiga se aproximar, mas os Estados Unidos estão muito na frente. Agora, a maior potência do mundo não se relaciona com ninguém. Irmãos, os Estados Unidos, as pessoas têm relacionamento porque têm medo. Mas você não escuta ninguém dizendo, I love you, América. Não, irmãos. Os Estados Unidos é temido, mas não é amado. Não se relaciona. Os Estados Unidos é um país de órfão. O país mais conquistador do mundo, a maior potência do mundo, é o número 1 em depressão. O país mais depressivo do mundo é os Estados Unidos. Agora, olha aqui para mim, como é que nasceu os Estados Unidos? Quem que fundou os Estados Unidos? Os patriotas. Quem que eram os patriotas? Os filhos. Os filhos, em 1873, teve a Guerra da Independência. Os patriotas, que eram os filhos, lutaram contra os pais, que eram os lealistas. Os lealistas eram fiéis à coroa britânica. Os pais, os velhos, João, não queriam se desligar da monarquia britânica. Eles queriam continuar debaixo da coroa. Os filhos disseram, não, nós queremos independência. Nós queremos um Estados Unidos, nós queremos um país livre, uma América livre. Mas os velhos não queriam. Então os filhos mataram os pais. Os filhos fizeram guerra contra os pais e mataram os pais. Os patriotas venceram. E em 1873 vem a independência. Qual foi o custo de nascer os Estados Unidos? Filhos matando os pais. É por isso, irmãos, que é um país de órfão. Os Estados Unidos não tem pai. Os Estados Unidos só tem tio. Quem que representa os Estados Unidos? É um pai? Não, é o tio? Ué, por que não é pai Sam? Você nunca parou para pensar nisso? Por que a figura americana não é um pai? É um tio. É o tio Sam. Aí você vai no panteão da Disney, que todo mundo gosta da Disney. A Disney não tem pai, a Disney só tem tio. É o tio Mickey, é o tio Donald, é o tio Patinhas. O único pai que tem é Pateta. Não tem pai, só tem tio. Irmãos, eu sou apaixonado pela Marvel. Eu e minha filha já estamos na expectativa para assistir Wolverine. Eu gosto de herói, irmãos. Gosto de filme de herói. Agora, fala para mim, qual herói americano tem pai? O Superman é órfão. O Hulk é órfão. O Batman é órfão. O Homem-Aranha é órfão e até o tio morre. O Homem de Ferro tem pai, mas é um mafioso, ele quer matar o pai. Fala para mim, me fala um herói americano que tem pai. Não tem. Por quê, pastor? Porque é um país de órfão. Vocês estão percebendo, vocês conseguem perceber como que esse espírito de orfandade age? A superpotência mundial, o país que conquistou tudo, está debaixo da maior depressão da terra. Por quê? Porque não tem pai. Eles são órfãos. Conquistaram demais. Mas a família não tem valor. A família não tem poder nenhum. Aí, queridos, eu estou falando tudo isso porque a orfandade de Moisés leva ele a ser um cara centralizador. Moisés não confia nas pessoas. Você já percebeu, talvez você conheça alguém, que tudo que ele faz sozinho. Ele não consegue compartilhar. Existem pastores, João. Existem pastores que têm medo de compartilhar a liderança, porque são órfãos.
O Moisés, ele quer fazer tudo. É o Jetro que chega para ele e diz assim: Moisés, você vai morrer, porque você quer fazer tudo sozinho. Ele não consegue, ele é solitário. Irmãos, você leia a história, você não vai ver Moisés tendo um amigo. Ele é amigo de Deus. Ele avança. Mas você não vai encontrar um. Você vai encontrar Josué, servo de Moisés, mas não vai encontrar assim, esse cara era amigo de Moisés. Como existe um amigo de Davi? Moisés não desenvolve relacionamentos. Eu estou falando isso porque eu queria que você começasse a se olhar para a tua casa, para a sua vida, para a sua família. Porque ninguém é assim porque quer. A pessoa, ela quer fazer, ela quer romper, ninguém segura ela. Mas ela não tem relacionamentos, não tem alianças. Ninguém toca a intimidade dela. E ela não toca a intimidade de ninguém. E aí, queridos, um homem, escuta bem, um homem pode sozinho libertar do Egito, mas não pode liderar para a conquista da terra. Escuta bem, um homem sozinho pode fazer coisas grandiosas, mas um homem sozinho nunca vai chegar no seu destino. Nunca. O maior profeta da história, que é Moisés, ele morreu no deserto, porque ele não conseguiu conviver com as críticas e ele não conseguiu se relacionar com a liderança de Israel. Esse espírito de orfandade faz Moisés tombar no deserto. Ele não chega. Ele vai, mas chega uma hora não vai mais. Porque sozinho ninguém consegue. Deus não nos criou para vencer sozinhos. Deus não nos fez para avançarmos e construirmos sozinhos. Não. Nunca, irmãos. Um homem e uma mulher sozinho faz grandes coisas, mas nunca vai terminar o projeto que Deus tem na vida deles. Nunca. Eles vão morrer no meio do caminho. Eles vão tombar. Aí, Deus levanta Josué. Queridos, de verdade, quem que é Josué perto de Moisés? Não é ninguém. O Josué não tinha 1% do currículo de Moisés. E Deus levanta o Josué e fala: Josué, você vai conquistar a terra, você vai passar o Jordão. Agora, como que Josué começa a sua liderança? Josué 24:15. É lindo isso aqui. Vou só ver a última frase. Como é que Josué começa? Eu, porém, e a minha. Josué diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Moisés deixa a família para trás. Josué diz: não, se for para conquistar, eu vou com a minha casa, eu vou com meus filhos, eu vou com a minha esposa. Eu não vou conquistar sozinho, eu vou com a minha casa. Josué olha para Moisés e diz: eu sei onde o meu líder errou, eu não vou errar. O que Deus tem para mim, eu não vou conquistar sozinho. Eu preciso da minha mulher do meu lado, eu preciso dos meus filhos do meu lado. Irmãos, veja bem, Moisés abre o mar vermelho sozinho. Josué diz: eu preciso de 12 pais, eu preciso de 12 líderes comigo. Olha a diferença, filho. Josué diz: eu não vou conquistar sozinho, eu preciso de 12 líderes de Israel, 12 pais de família, um líder de cada tribo. Eu preciso dos sacerdotes carregando a arca. Olha a diferença, irmãos. Depois que eles passam o Jordão, Josué para em Gilgal e ele diz assim:
antes de nós conquistarmos a terra. O que Moisés não fez durante 40 anos, Josué diz: nós não vamos conquistar nada se primeiro nos circuncidar todos os filhos de Israel. Agora você já parou para pensar? Aqueles homens de 30, 40 anos, e Josué diz assim: eu quero que você confie a tua intimidade nas minhas mãos. Eu vou circuncidar você. Nós só vamos conquistar a terra se nós tivermos uma aliança. Essa nação precisa de uma paternidade, precisa de alguém que circuncide, que toque o coração. Porque a questão não era cortar um prepúcio, irmãos. A questão era uma aliança de coração, era uma intimidade. Eu sei que muitos aqui se identificam e sabem o que eu estou dizendo. Porque às vezes você está dentro de uma casa, de uma família, mas ninguém consegue tocar o coração de ninguém. Parece que existe um abismo. Sabe, eu atendo pessoas, irmãos, e eu escuto mulheres, filhos, homens dizendo assim: eu me sinto sozinho dentro daquela família. Porque ninguém circuncida o coração de ninguém. Ninguém alcança o coração de ninguém. E aí, irmãos, por que eu estou pregando esse sermão para você? Porque eu estou lutando contra isso a vida inteira. Papai foi embora de casa, eu tinha 8 anos. Meu pai era um pernambucano ruim, irmãos. Papai morreu, já ia fazer 99 anos. Pensa num pernambucano baixinho, violento. As lembranças que eu tenho do meu pai é dele pegando para espancar eu e minhas 2 irmãs com um chicote. E a minha mãe preparando água de salmoura para fazer os curativos. A gente tinha tanto medo do papai que quando ele entrava em casa, as minhas irmãs urinavam nas pernas. Quantas vezes eu vi papai espancando a minha mãe. E quando ele foi embora, irmãos, eu nem sabia se eu estava triste ou estava contente, porque era muito sofrimento em casa. É muita violência, muita traição, muito adultério. Papai passava com as prostitutas em frente de casa com a caminhonete, para fazer minha mãe chorar. Então eu cresci sem pai. Minhas irmãs se casaram muito cedo, porque papai foi embora e minha mãe analfabeta criou a gente na roça, no sertão do Mato Grosso, capinando seringueira. E eu fiz uma jura para mim: eu vou tirar minha mãe da roça. Eu vou lutar. Sabe quando você fica obstinado? Você diz assim: eu vou provar que eu consigo. Eu vou provar que eu não preciso de pai. É um Moisés. E eu cresci, irmãos. Minhas irmãs se casaram muito cedo, ficou só eu e minha mãe. Minha mãe, por causa desse sofrimento, por causa de toda essa luta, ela contraiu uma depressão, uma síndrome do pânico. Minha mãe dormiu agarrada comigo mais de 2 anos, ela não conseguia sair do quarto. Então eu cresci tendo que cuidar da minha mãe, das minhas irmãs, lutando. E Deus me deu muita graça. Fui muito precoce. Estudei muito, trabalhei muito, porque pobre só tem uma chance: ele tem que estudar mais do que os outros e trabalhar mais do que os outros, senão vai morrer pobre. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira: estudei mais e trabalhei mais. E venci, tirei minha mãe, estudei, rompi, casei, me tornei pastor. Pensa num cara conquistador, irmãos. Agora, olha que luta. A minha esposa tem 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, eles são em 6. Meu sogro e minha sogra são os fundadores da igreja que eu pastorei. Eu me apaixonei pela minha sogra e meu sogro antes de conhecer minha mulher. Porque ela morava em São Paulo, eu fui pastorear no interior, não conhecia ela, mas meu sogro e minha sogra abraçavam os pastores, então eu era solteiro. E a minha sogra fazia comida para mim, eu ia comer na casa dela. Um casal de velhos que amava cuidar de pastores. Cuidou de mim. E aí eu caso com a filha deles. E para Léia, irmãos, família é tudo. Eu vejo ela com as irmãs dela, eu nunca vi isso, elas nunca brigaram, irmão. 3 irmãs, porque geralmente quebra o pau, mas as 3,
Elas trocam de roupa. Elas ligam uma para outra. Irmão, come todo fim de semana junto. Nós vamos comer. É meu irmão, é minha irmã, é família. Ela ama a família. Aí casa comigo, irmãos. Que eu nem sabia o que era família. Qual o padrão de família que eu tinha, irmãos? A gente não tinha Natal. Eu não via a hora de alguém me chamar na casa dos outros para me comer, porque em casa não tinha. Não tinha aniversário. Eu não sei o que é uma festa de aniversário, irmãos. Eu me lembro do aniversário meu, que eu era 22 de fevereiro. Eu falei assim, mãe do céu, fiz aniversário. Ela falou, é mesmo, filho, foi dia 7, era dia 22. Vai 15 dias já. Porque, você entende, João? Não tinha esse negócio de família. Eu nunca vivi isso. Era um Moisés, Sebastião. Família não tinha valor para mim, cara. Aí eu caso com a Leia, que família é tudo para ela. Aí eu me torno pastor, irmãos. A igreja rompendo, bombando, crescendo, conquistando. O povo da igreja me chama de pai. Ô paizão! Agora como é que eu vou ser pai de alguém se eu nunca fui filho de ninguém? Não é que a gente não quer, irmãos. Não é que a gente não quer. É que a gente não aprendeu. Você aprende a ser marido com o pai. A gente aprende a ser pai com o pai da gente. Mas eu não tive, cara. Eu não conseguia circuncidar ninguém, irmãos. Eu não conseguia tocar na intimidade de ninguém, porque o meu pai nunca tocou na minha intimidade. Meu pai nunca me abraçou, nunca me pegou no colo, nunca disse eu te amo, nunca, irmão, nunca. Agora, como é que você circuncida? Como é que você diz eu te amo? Como é que você toca? Eu estou falando isso para você porque eu vivi e vivo essa luta diária. E eu estou pastoreando, estou rompendo, estou conquistando. Mas a hora que eu percebi, irmãos, a minha família estava para trás, a minha filha estava para trás. Em 2012, eu comecei a morrer no deserto, uma depressão muito grande veio. Em 2013, eu só pensava em morrer. Mas crente nem para morrer serve. Porque a gente quer morrer, mas quer ir para o céu. A gente nem para se matar, crente presta. É por isso que crente, o suicídio do crente é espiritual. Ele fala assim, me leva a Deus, não é assim? Eu sei que você nunca fez isso. Porque a gente quer morrer, mas a gente quer ir para o céu. O Elias que fala para Deus, né? Elias fala, Deus me leva. Eu falava isso todo dia para Deus. Deus, eu não aguento mais. Porque depressão, irmãos, é a dor da alma. Por favor, respeite as pessoas que têm depressão. Porque eu cansei de ouvir gente dizendo, para com essa frescura, vai pescar, levanta, vai trabalhar, para com essa... Irmão, ninguém vive depressão porque quer. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer se dar bem. Você acha que a pessoa acorda e diz, não, hoje eu quero ficar... Não. Ninguém quer ficar dentro de um quarto. Todo mundo gosta de festa, todo mundo gosta de ser feliz. Mas eu não conseguia. Eu pregava no culto domingo à noite, voltava para casa, entrava debaixo do chuveiro e chorava. Dizendo, Deus, até quando que vai ser isso? Até quando que eu vou aguentar? Literalmente um Moisés morrendo no deserto. Minha esposa olhou para mim um dia e disse assim, ô Jetro, você precisa de um pai, cara. Irmãos, a última coisa que eu queria era um pai. Mas eu entendi o que minha esposa estava dizendo. Porque se o coração dos pais não se converter aos filhos, e o coração dos filhos não se converter aos pais, a terra é ferida com maldição. E eu estava morrendo. Liguei para o pastor Eibe Uber. Falei, Eibe, me ajuda, cara, eu tô muito mal. Ele falou, ô querido,
Eu queria ir aí agora, eu estou em Fortaleza. Mas tem um pastor aí perto de você em Marília, pastor Domingos Jardim. Eu vou ligar para ele agora e ele vai te ligar. Pastor Domingos me ligou. Ô Jeto, sou o pastor Domingos, estou aqui perto de você. A gente não se conhece. Mas o Eibe disse que você não está bem. Eu vou aí agora. Eu falei, não, pastor. Eu vou aí. Peguei minha esposa e fui para Marília. Agora olha aqui para mim. Como é que um cara de 40 anos aprende a ser filho? Sebastião, como é que um homem de 40 anos abaixa as calças e entrega o pênis para alguém circuncidar? Desculpa o exemplo, irmão, mas foi exatamente isso que o povo de Israel fez com Josué. Porque quando a gente tem 8 dias de nascido, irmãos, 8 dias de nascido, não dói nada. Mas um velho de 40 anos, mostrar sua intimidade, abrir seu coração e dizer assim, você não quer ser meu pai? Porque eu nunca tive um pai. E eu preciso de um pai. Pastor Domingos disse, Jeto, vamos tentar. Você aprende a ser filho, eu aprendo a ser pai. Eu vou te ajudar. Isso foi em 2013, irmãos. Faz aí 11 anos que nós estamos tentando. 11 anos. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Porque esse espírito de orfandade, ele teve que ir embora. Deus me curou da depressão, irmãos. Eu não tomo mais nenhum remédio para depressão. Eu tomava Zolpidem para dormir. Tomei Zolpidem durante 10 anos. Sabe o que é Zolpidem, meu irmão? Quem toma sabe. É para elefante dormir. Eu tomava Zolpidem e demorava 2 horas para eu conseguir dormir. Deus me libertou. Graças a Deus, não tomo mais nada para dormir. Deus me curou da insônia, do medo, da ansiedade, da depressão. Por quê? Porque quando o coração se converte a uma paternidade, quando você identifica isso, quando você diz assim, eu não vou viver nessa orfandade, eu não aceito isso, eu vou deixar que alguém me toque, que alguém circuncide, que alguém entre na minha intimidade. Não é fácil, irmãos, dói demais. Mas ou a gente enfrenta esse espírito de orfandade, ou a gente vai morrer no deserto. Porque sozinho ninguém consegue. Olha aqui para mim, por favor, com muito amor. Quando Deus enviou Jesus para essa terra, preste atenção, pelo amor de Deus. Quando Deus enviou o filho dele para essa terra, o que ele fez? Ele disse, meu filho precisa de uma mãe. E ele chama Maria e diz, eu preciso do teu útero. Irmãos, o filho de Deus estava com a mãe, não estava bom demais. Mas Deus disse, o meu filho também, para o meu filho cumprir o destino, ele precisa do quê? De um pai. Vai lá, Gabriel, e fala para José, não temas em receber Maria como sua esposa, porque o que dela está sendo gerado é pelo Espírito Santo. Se Jesus precisou de um pai e de uma mãe para cumprir o destino, será que você é melhor do que Jesus? Vocês entendem por que nós estamos tombando no meio do caminho? Por que muitos pastores não conseguem completar o seu ministério? Por que muitos empresários estão se suicidando? Irmãos, vamos olhar para o Brasil agora. Sociologia é minha área. Pesquisa agora, do final do ano passado. 70% dos nossos jovens do ensino médio e que estão na faculdade, 70%, eles querem ir embora do Brasil. 70% dos nossos filhos querem ir embora do Brasil. E não tem problema ir para os Estados Unidos, para a Europa, não tem problema. Pastor, qual que é o problema? É que eles não se importam de deixar a família para trás. Irmãos, a família perdeu o valor para os filhos. Eles vão embora. Nunca houve tanta precocidade. Jovens sendo CEO de empresas,
jovens empresários, jovens analistas, jovens economistas. Os nossos filhos estão rompendo, mas estão deixando a família para trás. Porque são órfãos de pais vivos. A família perdeu o valor. Agora, olha bem. Estados Unidos, campeão mundial de depressão. Brasil, número 1 no mundo de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Agora, para e pensa comigo. Como que um país tão rico, tão lindo como o Brasil, por que nós somos o país mais ansioso da terra? Porque falta paternidade, irmãos. Falta paternidade. E eu queria que hoje, em nome de Jesus, que nós pudéssemos falar como Josué disse. Josué era um homem muito simples. Josué não tinha nem o know-how que Moisés tinha. Ele não era príncipe do Egito, não tinha palácio. Josué era só um Zé da Roça aqui do Paraná. Mas o Josué disse assim: eu quero a minha família comigo. Irmão, do que adianta a gente montar empresa, ter diploma? Do que adianta a gente morar nos Estados Unidos e perder a nossa casa, perder nossa família, perder nossos pais, perder nossos filhos? Hoje nós precisamos sair daqui dizendo: eu e a minha família, eu e a minha casa. Por favor, eu estou aprendendo, irmãos. Eu estou aprendendo. Não cheguei lá ainda não. A minha mulher ainda sofre muito comigo, porque eu ainda não tenho o valor de família que a minha mulher tem. Ela foi ensinada desde pequena, ela teve um pai, uma mãe, irmãos. Eu não tive, irmãos. Eu estou aprendendo. Mas eu decidi, eu estou casado há 23 anos. Eu decidi uma coisa: eu quero a minha família comigo. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Eu não sei qual é a tua história. Talvez você teve uma família maravilhosa, graças a Deus. Mas talvez você, assim como eu, você diz: não, pastor, eu tive um pai, tive uma mãe, mas ninguém me circuncidou, ninguém conseguiu tocar o meu coração. Pastor, na minha família, a gente não consegue ter essa aliança. A gente está muito distante um dos outros. Talvez você veja aqui e diz: pastor, eu entendi a palavra. Eu sei que Deus tem um projeto, Deus tem um propósito para mim. E eu não estou conseguindo chegar lá. Tem alguma coisa que... Talvez você está cansado, ansioso, depressivo, angustiado, eu não sei. E eu falo com muita tristeza, irmãos, porque eu sei que muitos aqui já conquistaram muito. Você rompeu muito na tua vida, mas a família ficou para trás. Muitos aqui perderam pessoas queridas, relacionamentos. Sabe, tem meninas aqui que são lindas, rapazes aqui maravilhosos, mas você não consegue ter um relacionamento verdadeiro, porque você não consegue confiar. Você precisa enfrentar essa orfandade hoje. Deus hoje vai tirar esse medo do teu coração. Feche seus olhos, por favor. Qual que você vai fazer? Senhor, Pai, eu não sou melhor do que nenhum dos meus irmãos aqui. Pai, eu sei o que é acordar todo dia pensando em desistir. Pai, eu pedi a morte tantas vezes porque a vida se tornou insuportável.
E eu sei que o Senhor me trouxe aqui essa noite. O Senhor tem um projeto nessa igreja, nessas famílias. Pai, tem uma multidão lá fora em Curitiba. Tem uma multidão aqui em Santa Felicidade, Deus, que não tem família. E que vão entrar aqui nessa igreja, Deus. E eles precisam encontrar uma família aqui. Porque eles não têm uma família lá fora, Deus. Eles precisam encontrar um pai, uma mãe, irmãos aqui. Senhor, quantas vezes nós estamos dentro da igreja, mas a gente não consegue abraçar ninguém. Ó Deus, quantas vezes nós somos crentes, quantas vezes nós amamos o Senhor, mas a gente não consegue se relacionar. Ó Deus, quantos crentes dizendo assim: eu não quero me envolver com ninguém, não quero que ninguém se meta na minha vida, eu não quero fazer parte, eu quero só ir na igreja. Minha irmã, será que Deus chamou você para viver assim? Será que Deus não te trouxe aqui para Alameda para você ser família desses irmãos aqui? Será que não está na hora de você entrar na tenda e dizer: Josué, circuncida meu coração, eu não quero continuar assim? Será que não chegou a hora de você rasgar teu coração e de deixar Deus curar esse medo, essa ansiedade? Senhor, quebra o poder dessa orfandade hoje. Levanta uma igreja curada que possa curar. Ó Deus, quantas pessoas se desviaram da igreja, quantos foram embora da igreja porque não conseguiram ser família lá fora e não consegue ser família aqui dentro. Não consegue se relacionar com o pai lá fora e também não consegue se relacionar com o pai aqui dentro. Não consegue ser irmão, irmã. Então eles vão embora, Deus, decepcionados. Eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com aquele pastor, eu estou decepcionado com o meu irmão, porque nunca conseguiram ter relacionamentos verdadeiros. Senhor, muda a história, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero orar por você, minha filha, meu filho. Você que está na sua cadeira agora e que diz: pastor Jetro, eu quero enfrentar essa orfandade, eu quero sair desse deserto, eu vou entrar na terra, eu vou entrar na terra, e eu não vou entrar sozinho, eu vou entrar com meus irmãos, eu vou entrar com a minha casa, a minha esposa não vai ficar para trás, meu pai não vai ficar, meus irmãos não vão ficar, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Canta, filho. Ô igreja, levante as mãos. São nossos irmãos que estão aqui. Alguns perderam relacionamentos, alguns aqui, assim como eu, viveram o abandono dos pais, o divórcio, o medo, a violência. E Deus está te tocando agora. Deus está mudando a história dessa família. Deus vai te ensinar. Deus vai te ensinar a ser pai. Deus vai te ensinar a ser marido. O nosso Deus é pai de órfãos. Ele é o protetor das viúvas. Senhor, libera o teu anjo agora. Libera o teu anjo, Deus, e circuncida esses corações agora. Circuncida o coração desse menino, circuncida o coração dessa menina. Eu repreendo agora espírito de orfandade, espírito de orfandade. Solta essa vida agora. Você não vai terminar no deserto. Chega, chega de abortar os sonhos. Chega de solidão, chega de medo, chega de ansiedade. Hoje, em nome de Jesus, começa um novo tempo na tua casa, na tua família. Hoje o Senhor te levanta. Você é Josué,
Deus está levantando a geração de Josué. Você vai passar o Jordão e você vai conquistar a terra. Aquilo que o teu pai não fez, você vai fazer. Senhor, levanta famílias curadas aqui, filhos e filhas, pais e mães, irmãos, para viver um novo tempo, Senhor, para viver uma nova história, uma nova dinâmica, Senhor. Que Curitiba, que Santa Felicidade possa encontrar aqui na Alameda uma casa de paternidade. Eu estou profetizando uma casa de paternidade, uma casa de paternidade, uma família nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, ainda aqui na frente, eu queria que vocês ficassem em pé. Quem conseguir, fique em pé. Igreja, olha para mim. Eu pastoreio a mesma igreja há 25 anos. Eu já vi muita gente sair da igreja porque não consegue se relacionar. A mesma quantidade de crente que tem dentro da igreja está lá fora. E o cara diz assim: eu fui decepcionado. Foi com aquela moça, foi com aquele líder, foi com aquele pastor. Eles não conseguem ser família lá fora e não conseguem ser família aqui dentro. Não conseguem ter paternidade lá fora e não conseguem aqui. Agora me escute. Eu digo pelo Espírito Santo, Deus vai trazer, creram no que eu estou te falando, Deus vai trazer uma multidão de filhos aqui dentro. João, vai ser uma multidão de filhos e filhas, igual você está abraçando esse menino. Ô Paraná, essa multidão de filhos que vem para cá, tudo que eles precisam é de uma família. A minha pergunta é: eles vão encontrar uma família aqui dentro? Você está disposto a ser um pai, uma mãe? Você está disposto a abraçar um menino lindo desse e dizer assim: cara, o abraço que teu pai não deu, você vai ter aqui dentro. Deus não te trouxe só para visitar essa igreja, Deus te trouxe para fazer parte de uma família. Então eu quero que você cante.